eu comecei a ler na minha vida com quadrinhos. E de lá pra cá a gente só vem investindo mais nisso aí. Então já tem o quê? Uns 40, 30, 35 a 40 anos que a gente coleciona. O pai dele nunca gostou dessas revistinhas, porque era Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Então dizer que isso aí não dava futuro pra nada pra ele. Bienal Rubem Braga, 2018. Nossa exposição de quadrinhos e também das nossas action figures. Cheiro de revistas! Sejam muito bem-vindos. Para muitos, aqui é minha biblioteca, mas para mim, eu chamo de Themyscira, em homenagem à Ilha Paraíso, lugar onde nasceu minha personagem predileta, Mulher Maravilha. É aqui que eu centralizo as minhas coleções, meus livros, meus CDs, meus DVDs, minhas action figures e principalmente meus mais de 8.800 quadrinhos. Especialmente das principais editoras americanas, Marvel Comics, de onde sai o Homem-Aranha, o Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro, os Vingadores, quanto da DC Comics, de onde sai Superman, Batman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça. Aqui nós temos exemplares de vários lugares do mundo, da França, da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos, mas principalmente aqui do nosso país. Atravessamos décadas aqui. Tenho títulos da década de 60, de 70, de 80, de 90 até os dias de hoje. Nesse período, muita coisa mudou. E eu estou me referindo a títulos, editoras, formatos. Aqui no Brasil nós tivemos a Gap, a Brock, a Rebal, a RGE, a Abril Jovem e a Panini. Quando a gente fala de formato, nós tivemos formato americano, nós tivemos os Omnibus, as Epic Collections, os famosos formatinhos, a linha Premium, mas isso não foi só o que mudou. Enquanto no ontem a gente ia na banca quase todo dia, a evolução passou por assinaturas e hoje já alcança o formato digital. Meu nome é Mauro César, sou jornaleiro aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Já comecei a minha história trabalhando junto com a minha mãe, com meu pai. Eu saía da escola e já começava, estudava na parte da manhã, à tarde já ficava na banca e assim foi ficando. E até o momento que meus pais aposentaram e eu fiquei definitivo na banca. Tive a oportunidade de fazer outras coisas, me formei, fiz faculdade de comunicação, mas a minha paixão mesmo é banca de revista e por isso estou aqui até hoje. Nesse tempo de banca que eu tenho, já vi passar várias pessoas, várias faixas etárias, pessoas que começaram criança e ficaram adultos, casaram, já trouxeram seus filhos e a gente segue aí. Tivemos que mudar de acordo com o tempo, todo o layout da banca, o próprio material que a gente trabalha, porque as publicações hoje em dia já não sustentam mais uma banca de revista. Então a gente teve que botar outras coisas, picolé, água, brinquedos, recargas online em geral, vários tipos de coisas tivemos que colocar junto, né, com a venda de revistas, os periódicos, né, revistas, jornais, que ainda resistem ao tempo, embora a tecnologia tenha deixado eles um pouco à margem. Mas aí é que a gente faz, a gente usa a tecnologia a nosso favor. Então a gente manda mensagem para os clientes, para a capa das revistas, faz reserva, publica nas redes sociais, e a gente vai usando a tecnologia a nosso favor à medida do possível. Cachoeiro, quando eu comecei, tinham mais de 20 bancas. Hoje em dia somos 3 bancas regulares. E é muito triste a gente ver os amigos que a gente faz, é uma família. Banca de revista, a gente é tudo amigo, tudo família, não é concorrente. E é triste, porque é uma coisa que a gente gosta, a gente faz por amor, e à medida que elas diminuíram a venda das revistas, hoje em dia, por exemplo, as únicas coisas que mais vendem, as coisas que mais vendem são ainda revista em quadrinho e palavra cruzada. E a gente fica triste, porque
Como dizia uma dona de distribuidora, quem não passa na banca de revista não passa no Enem, não passa no vestibular. Então a informação que ainda tem aqui é muito relevante. Por um lado, isso permite que nós, leitores, tomemos ciência do que está acontecendo com os nossos personagens prediletos no mesmo dia em que os quadrinhos originais são lançados no seu país de origem, no meu caso, Estados Unidos, sem termos que esperar um período de tempo que aqui no Brasil já ultrapassou 5 anos. No entanto, essa mudança no mercado tem reduzido a importância das bancas. Mas vamos mostrar para vocês como isso tudo começou. Estamos em São José das Torres, distrito de Mimoso do Sul, Espírito Santo. Aqui atrás funcionava a escola onde eu estudei o primeiro e o segundo ano do primário. Naquela época não tinha essa coisa de pré-primário, creche, nada disso. E eu, sem ter completado a idade mínima, que eram 7 anos, fui acolhido aqui na turma da Dona Helena. Num dia normal de aula, eu trouxe uma revistinha, Homem-Aranha, a história onde ele tinha ganhado o Bug-Aranha, e folheava ela em sala de aula. Dona Helena chegou para mim toda brava. Menino, o que é que você está fazendo? Assustado, respondi, estou lendo. Ela olhou para mim com descrença, passava as páginas do quadrinho. Lê isso aqui. E eu li. Passou mais páginas. Lê isso aqui. E eu li. Passou mais páginas. Lê isso aqui. E eu li. Ela foi, fechou o quadrinho na minha frente e falou, guarda isso. Para minha surpresa, quando minha mãe veio me buscar no final do dia de aula, ela virou para minha mãe e disse assim, Rita, seu filho está lendo. O Robson sempre, antes dele entrar no colégio, que ele não tinha idade, eu ensinava ele a juntar as letrinhas. Então eu falava para ele, ele ficava olhando para o teto. E eu dizia para ele, Robson, as letras não estão no teto, a letra está no caderno. Então você olha para os cadernos e vão juntar as letras para formar a frase. E assim eu fazia com ele até ele entrar no colégio. No momento que ele começou a entrar no colégio, ele começava a ler uma revistinha que ele levava escondido, né, para o colégio, terminava todo o trabalho dele e ele continuava lendo aquela revistinha, abria a revista e começava lendo. A Dona Helena me chamou e falou, Rita, eu fiquei impressionada com o Robson, porque ele terminou o TV dele e ele vinha, entendeu? E começava a ler. Aí eu cheguei para ele e falei, Robson, lê baixo, porque está atrapalhando os outros alunos. Aí ele começava, aí ele falou assim, dessa página, virou a página da revista, mandou ele ler. E ele continua lendo normal. Ela falou, Rita, Robson vai crescer muito na vida. Ele vai ser um profissional, o que ele quiser, ele vai conseguir na vida. Meu nome é Adriana Vicente, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Atualmente trabalho com ensino médio e ensino fundamental 2. Bom, estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre a importância da leitura com a ajuda dos quadrinhos. Os quadrinhos andam meio sumidos das bancas de revista, né, que nem tem muitas mais aqui na cidade, mas o que a gente puder fazer com que nossos alunos, nossas crianças tenham essa proximidade com os quadrinhos é bem legal. Eu procuro assim, levar um pouco mais a ludicidade para a sala de aula do que ficar trabalhando só com os livros didáticos e até mesmo só com a fala e o quadro branco, né, que não tem mais o quadro de giz, agora é o quadro branco. Então isso ajuda a gente, né, a desenvolver nossos alunos a um pouco mais a leitura, mesmo que uns não gostem. No início eles falam assim, eu vou ler isso, eu não gosto disso. Mas depois eles se envolvem de uma tal maneira que você vai viajando e você acaba, você está ali no mesmo mundinho que eles. Quando eu comecei como professora, né, eu peguei escola, crianças, né, de 4 anos. Minha vontade foi sair correndo, né, porque eu só chorava. Mas no segundo ano já foi legal, que eu saí, teve alunos que saíram lendo, sem eu precisar forçar essa leitura, né? Eu aproveitava as revistinhas que a gente tinha em casa, levava, às vezes era para cortar, mas eles queriam, não tinha, lê para mim,
isso aqui tá legal, né? A gente aproveitava o embalo. Então eu acho que isso, né, despertou aquela vontade deles de poder tentar falar igual a gente, né? Que eles imitam muita gente. Meu filho, né, quando estava indo no primeiro ano, né, com 6 para 7 anos, ele não estava acompanhando a turma em questão da leitura, né? Minha mãe, ele precisa ler, que ele está atrasado, tem que fazer alguma coisa, né? Eu falei para a mãe, é o seguinte, eu não posso pular essa fase dele, tem que despertar nele esse interesse pela leitura. Então, na hora certa, ele vai ler e vai acompanhar os outros até demais. Até os 14 anos, eu consegui com que ele lesse realmente aquilo que eu queria, não o que ele queria. Que a gente quer mãe, a gente quer colocar o que a gente quer que o filho leia. Né? Mas ele teve contato com os quadrinhos, conseguiu ler 2 livros de Harry Potter. Se a gente puder levar para a nossa sala de aula um pouquinho da ludicidade, essa questão dos quadrinhos, mesmo que a gente vê pouco, a gente leva. Eu tenho procurado levar um pouquinho mais disso para a realidade deles, porque eles não têm acesso mais, ou alguns nem conhecem. Esses dias mesmo eu levei um jornal. Tia, eu nunca vi um jornal, né? Então você fica assim, poxa, seu pai nunca te mostrou um jornal, você só tem acesso ao celular. Então a gente leva o jornal, no jornal tem um quadrinho, a gente trabalha um pouquinho aquele quadrinho e vai seguindo, né? Tenho certeza que a partir dessa, como que eu vou falar, dessa proximidade, né, com os quadrinhos e nesse meio colocar a leitura, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos como professor, de despertar no aluno, né, interesse pela leitura, né, e quem sabe transformá-los, né, em grandes escritores, né, um Carlos Drummond, nós vamos ter ali, um Érico Veríssimo, quem sabe, né, mas, vamos dizer, o vida que segue, bola para frente, a gente vai conseguir esse objetivo aí de transformar bons leitores a partir do uso dos quadrinhos, né, no dia a dia das nossas crianças. Embora eu tenha nascido em Cachoeiro de Itapemirim, eu só vim morar aqui em 1987, ano em que eu fiz 15 anos. Até lá, às vezes eu vinha aqui na cidade acompanhando minha mãe, que vinha no comércio resolver coisas, pagar contas, resolver coisas em banco. E nessas vindas, às vezes ela me dava um trocadinho. Com esse trocadinho, eu vinha aqui nas bancas, especialmente aqui da Capitão Deslandes. Tinha uma banca lá no final, tinha uma banca aqui no meio. E comprava alguns quadrinhos. Estamos em frente à revistaria da Tereza. Aqui eu comprei muitos quadrinhos no passado. Sempre muito bem atendido pela Dona Tereza e Dona Ana. Realmente era um ponto cultural muito forte de Cachoeiro. E que infelizmente não resistiu às mudanças do mercado. E hoje é menos um ponto de resistência a essa mudança tão radical para o setor de bancas no Brasil. Oi pessoal, eu sou Tereza, possuí uma banca de revista durante 54 anos. Foi o maior sucesso durante esses anos todos, graças a Deus. Tive muitos clientes maravilhosos que até hoje não me esqueceram. Não me esqueci deles todos. Me lembro de um por um. Colecionadores de quadrinhos, de decoração, de romances e muitas outras coisas. Mas infelizmente eu tive que fechar minha banca por falta de ter produtos para vender, novidades, né? E eu não quis colocar outras coisas. Eu queria mesmo uma banca, revistas, jornais, mas não tinha como, eu não queria colocar outras coisas para vender, preferi fechar, porque não dava para pagar, não tinha condições de continuar. Infelizmente eu tive que fechar, mas eu sinto muita saudade. O melhor tempo da minha vida foi a minha banca de revista. Quando as pessoas chegavam, gritavam, falavam alto. Isso que é uma banca, cheiro de revistas. Só tem coisas para ler, revistas, jornais, livros, é tudo de bom. Mas infelizmente tudo acaba, né? Tudo passa. Meu tempo passou. E só tenho que agradecer a todos meus clientes, a todos meus amigos, amigas, as pessoas que fizeram da minha banca
o meu maior lazer. Para mim foi tudo de bom. Nessa época, eu me lembro, Super Aventuras Marvel número 1. Como eu não podia comprar, eu ficava folheando esses quadrinhos nas bancas. E essa eu me lembro em especial porque, de tanto folhear, eu decorei todas as cenas de luta da Viúva Negra contra o Mercenário numa história do Demolidor. Eu sei cada movimento, cada ângulo dessa história. E isso foi em 1983. Infelizmente, essa eu não consegui comprar. Não deu. Mas aqui também, na Capitão Deslandes, eu aprendi a deixar um pouco o meu jeito capial de ser e comecei a desenvolver talento para negociação. Às vezes eu vinha aqui e comprava um quadrinho e depois, quando eu voltava, eu ia na banca, já que eu não tinha dinheiro para comprar outro, eu negociava com o dono da banca a troca desse quadrinho. Foi assim que eu deixei uma vez um Homem-Aranha número 43 da RGE, que tinha uma história do Homem-Aranha com o Nova. E no lugar dela eu peguei Super Aventuras Marvel número 3. Eu queria número 1, lembra? Mas essa eu não consegui. Eu nunca participei dessa vida de quadrinho do Robson. A única coisa que eu me lembro é que ele chegou para mim com a revista pedindo que eu fizesse uma cópia da imagem, do personagem que estava na revista. Peguei um papel de seda e transferi para uma folha, só que eu não lembro qual foi a personagem. Foi essa aqui, não foi? Isso mesmo. Foi a Mulher-Aranha, personagem da Marvel. Ela extraiu dessa revista aqui, Super-Heróis Marvel número 29, de 1981. Estamos em Mimoso do Sul, Espírito Santo. Aqui eu estudei da minha 5ª a 8ª série, no Polivalente. Também foi aqui que eu aprendi a economizar o pouco dinheiro da merenda que eu tinha para visitar a banca no centro da cidade e comprar quadrinhos. Ocorre que nessa época começou a aumentar o número de publicações, porque tinha chegado a era do formatinho da Abril Jovem. É assim que nós colecionadores falamos desse período. E isso acarretou o quê? Cada vez mais dias sem merendas e cada vez mais escapulidas para ir na banca. Tinha um amigo meu, Antônio Márcio, que há muito tempo não vejo, também era colecionador. Ele era meu parceiro nessas aventuras. E também na criação das desculpas para essas escapulidas. Tudo isso tinha que ser feito em silêncio, em segredo, porque meu pai continuava com aquele pensamento dele sobre comprar revistinha. O pai dele nunca gostou dessas revistinhas, porque era Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Então ele dizia que isso aí não dava futuro para nada para ele. Que ele ficava lendo aquilo ali e não dava futuro. O futuro dele era estudar e trabalhar. E o pai dele nunca deu esse interesse de comprar, dar dinheiro para ele, porque na época a gente também não tinha muita condição de ficar comprando revista. Além de a gente morar aqui na roça, entendeu? Não tinha condição de ir para a cidade comprar. E eles, de pouco a pouco, ele conseguia. Algumas ali, trocava ali, entendeu? E hoje chegou onde ele chegou, com essa coleção grande que ele tem. Um belo dia, na aula de português, uma colega pegou um quadrinho da minha mochila. Heróis em Ação número 4, capa azul, com a Mulher Maravilha na capa, numa história dela com um homem-animal. E quando eu tentei reaver, ficou aquela pequena confusão entre eu e a colega, e Dona Ana, a professora de português, veio e me tomou o quadrinho. No final da aula ela me devolveu. Só que a alegria de pobre dura pouco. Naquele dia nós tínhamos reunião dos pais. Foi a primeira e única vez que meus pais compareceram numa reunião desse tipo. E lá tomaram ciência do fato. O que aconteceu depois quando eles chegaram em casa, vou deixar para a imaginação de vocês. A única vez que fomos chamados na reunião de pais, chegamos lá, a professora de português, Dona Ana, reclamou que ele estava levando livrinho de historinha para dentro da aula. Aí ele vai, o pai dele chamou a atenção dele e nunca mais a gente tivemos problema.
Para um garoto do interior, um capial, que cresceu nas décadas de 70 e 80, um dos únicos meios de passatempo era a televisão. Mas acredite você ou não, lá em São José das Torres, o sinal era muito ruim, muito instável. Às vezes passávamos meses sem TV quando dava algum problema na antena. Mas mesmo assim, foi através da TV que eu comecei a criar afinidade com os meus personagens, através de desenhos e séries de TV. Por exemplo, o meu desenho predileto é o Super Amigos. É uma versão mais inocente da Liga da Justiça. Através desse desenho aqui, eu comecei a criar afinidade com o Super-Homem, hoje o Superman, Batman, Flash, mas especialmente por aquela que se tornou um ícone para mim, a Mulher Maravilha. Ou Diana, como eu carinhosamente a chamo. Diana também estreou uma série de TV nos anos 70 com a atriz Lynda Carter. Foram 3 temporadas de muito sucesso e que eu tive o prazer de acompanhar. Mas não é só isso. De desenho em desenho, de série em série, os personagens começaram a expandir o seu universo para outras mídias. E um que se tornou destaque no cinema, apesar de ter tido outras versões anteriores, foi o Superman de 1978. Nesse filme, o diretor Richard Donner e o ator Christopher Reeve provaram que o homem podia voar. E vocês sabem de onde nasceu isso tudo? Em 1975, o diretor Steven Spielberg adaptou este livro, Jaws, que nós conhecemos como Tubarão. Foi graças a esse livro, graças a esse filme, que deu a era do mercado de filmes americanos de verão, os chamados blockbusters. E é graças a esse filme que você hoje assiste Harry Potter, Transformers, Vingadores, Missão Impossível e tantas outras mega sagas ou mega filmes. Uma das minhas últimas coleções, inspirada no meu amigo Felipe, foi as Action, também conhecidos como bonequinhos, hominhos e tudo mais. A primeira delas foi essa versão da Mulher Maravilha, do desenho Super Amigos. Depois veio uma enxurrada de outros personagens da Mulher Maravilha e suas várias versões, Marvel, DC e por aí se vai. Mas eu quero mostrar para vocês, olha a Feiticeira Escarlate, Cristal, Tempestade, Vampira e Fênix dos X-Men, Mulher Gavião, Zatanna, Batgirl, Canário Negro, Estelar, Ravena, Moça Maravilha, versão da Dona Troy, Mulher Invisível, Mulher Aranha, Mulher Hulk, aqui outras versões de Diana e todas mais contempladas nas suas figuras aqui. Realmente é um orgulho para mim essa coleção. Eu sou Gilberto Afonso, sou gerente do cinema aqui de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Nós temos percebido uma vertente muito grande, a questão dos quadrinhos vindo para os filmes, e o público tem se tornado muito rotativo, tanto crianças, adolescentes. Então tem tido uma grande procura por esses personagens de super-heróis. Eu já trabalhei com locadora, já tivemos uma locadora aqui em Cachoeiro de Itapemirim e a procura sempre foi grande por esse público muito grande. Então os quadrinhos, o cinema sempre estiveram interligados com a procura desses super-heróis. O público sempre foi fiel a essas histórias que saíram do quadrinho e fazem a evolução da história dos super-heróis. Durante a minha vida de colecionador, eu me relacionei com diversas editoras no país. Eu gostaria de citar, por exemplo, a RGE. Eu tenho várias edições da RGE, do Almanac Marvel, do Super Almanac Marvel, do Almanac Premiere. E foi através da RGE que eu conheci os X-Men, que hoje nós conhecemos como X-Men. Conheci a Mulher-Aranha, a Mulher Hulk, a Tigresa, o Demolidor. Eu também tive um movimento muito especial com a Ebal.
Vejam vocês que eu tenho essa edição da Ebal de 1970, mais velha do que eu. E na Ebal eu consegui orgulhosamente completar a minha coleção das revistas dos Super Amigos. Coleção completa. Bem como da Mulher Maravilha. 2 orgulhos que eu tenho na minha coleção. Gibis que eu via quando era criança e com o tempo eu não conseguia comprar ou até perdia. Depois de um certo tempo eu consegui recuperar todos. Temos a famosa editora Abril aqui, com seu famoso formatinho. Cara, essa editora tem uma história fabulosa que um dia eu quero contar para vocês. Uma coisa que envolve cronologia. E ela reinou durante muitos anos. Mas em seu canto de cisne ela lançou a linha Premium, que infelizmente não conseguiu emplacar. Temos aqui os capaduras. Olha, isso aqui é da editora Panini, é o capa dura da Crise nas Infinitas Terras. Tem esse aqui, esse capa dura da Salvati, onde conta a história da nova formação dos X-Men. Essa formação eu conheci lá nas revistas da RGE que eu falei para vocês agora há pouco. No mercado americano, eles têm a linha Essential, que é da Marvel, que é uma linha que conta várias histórias só que em preto e branco. E na DC nós temos a linha Showcase, que também é em preto e branco. E um dos formatos que está ganhando espaço no Brasil, mas que no mercado americano já está mais que consolidado, é o Omnibus. Apresento para vocês a última aquisição para minha coleção antes de gravar esse vídeo. O Omnibus da Mulher Maravilha da fase do George Pérez. O Omnibus é uma big publicação em capa dura com uma fase ou uma era de um respectivo personagem. Aqui são apenas um pequeno pedaço do meu orgulho de ter conseguido chegar aonde eu cheguei com essas mais de 8.800 edições. Hoje eu estou aqui no Catete, bairro tradicional da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Todas as vezes que eu venho aqui eu costumo fazer meu tour de banca. E ao passar do tempo eu pude observar que a quantidade de bancas reduziu e as que sobraram tiveram uma redução drástica no número de títulos distribuídos. Hoje em dia, para sobreviver, esses comerciantes são obrigados a vender poucos quadrinhos, poucas publicações na verdade, e produtos para celular, bebidas, cigarros, doces e outros produtos mais. É uma realidade não só local, mas nacional. Estou aqui em Avenida Corrientes, em Mi Buenos Aires, querido. E adivinha o que eu estou fazendo? Tour de banca. Adoro! Mas as bancas aqui hoje têm poucos quadrinhos, como é natural no mundo todo. Nós encontramos aqui bancas com artesanato, camisas, até action figures, daquela linha Funko, mas quadrinhos muito poucos. A sorte é que aqui em Buenos Aires tem uma cultura que no Brasil é muito rara, que é a das comic shops. Daqui a pouco a gente vai visitar uma comic shops lá na Calha, Florida. Lá a gente vai encontrar bastante coisa. Mas mesmo assim, seguimos aqui, passando de banca em banca e vendo o que a gente encontra. Vai que dá certo. Bora lá. Primeira parada numa comic store aqui em Buenos Aires. Aqui eles ainda têm o costume muito dos quadrinhos americanos, as edições originais. Não tem muita coisa nacional, né, local, convertida para a língua deles. Mas seguimos a busca. Já encontramos alguma coisa. É muita coisa para olhar, deixa qualquer colecionador doido. No nosso tour de bancas aqui em Curitiba, foi bem engraçado, porque quando eu cheguei à noite, e obviamente as bancas estavam fechadas. E ao circular pelo centro de Curitiba eu vi que tinham várias bancas. Virei para os meus amigos e falei assim, nossa mãe, eu vou me esbaldar. Eis que a alegria de pobre dura pouco. No dia seguinte, quando eu fui fazer o oficial tour de bancas, a grande maioria das bancas, que são muito bonitas, se vocês viram aí no vídeo, são todas padronizadas. Mas a maioria delas não tem publicações. Raríssimas têm quadrinhos. Eu consegui achar uma que tinha, comprei um quadrinho. As outras
estão vendendo bebida, bala, chocolate, produtos de celular, entre outros. Assim como no Brasil afora. Essa é a realidade. Foi nessa banca aqui que eu encontrei quadrinhos, entre outros produtos, obviamente. Um bom acervo de quadrinhos. E foi aqui que eu comprei a minha edição da Saga da Mulher Maravilha número 1. Sorte a minha. Numa das minhas paradas, eu ainda questionei o atendente. Amigo, onde eu encontro quadrinhos aqui? Eu encontro várias bancas e nenhum quadrinho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, aqui tem muita banca, mas eu nem sei te dizer aonde tem quadrinhos aqui. É uma situação engraçada. Seria cômico se não fosse trágico. Nosso tour de banca hoje está em New York City. Mas, como já era esperado, Nova York não tem banca. Mas a gente está à caça de uma comic store. E eu vou mostrar para vocês a variedade de quadrinhos que uma loja dessas oferece. Bem, bora conhecer a Midtown Comics. Isso é uma comic store. Um mundo de quadrinhos. Quadrinhos para todos os lados. Mais uma para coleção. A série nova da Mulher Maravilha número 11. Com essa capa em homenagem à arte do José Luis García Lopes. É muito simbólico isso para mim, porque essas foram as primeiras imagens da Mulher Maravilha que eu conheci. A número 1 da Feiticeira Escarlate, série atual. Também mais uma para coleção. Cara, que viagem, que viagem. Muita coisa, muita coisa. Passar o dia inteiro aqui caçando revistas, caçando quadrinhos. Maravilha. Mas, tudo tem sua hora de ir embora. Centro de Vitória. Fazendo o meu tour de bancas por aqui. Acabei de passar nessa aqui, que na verdade é um sebo, onde eu já encontrei várias raridades, mas infelizmente hoje tem muito pouco quadrinho do meu interesse. Como em outros lugares a gente tem visto, o número de bancas tem reduzido consideravelmente aqui na capital do Espírito Santo também. A gente encontra muito, como ali no fundo, bancas fechadas, e num estado já de bastante deteriorado, né? Ou até mesmo sendo desmontadas. Realmente a situação das bancas aqui no Espírito Santo, assim como no país e fora do país, realmente tem sido bem delicada. Esse mercado realmente está sumindo. Ou você se adapta, ou você é engolido. Seguimos encontrando bancas fechadas. Encontramos uma banca aberta e com quadrinhos. Não é muita coisa, mas nesse quadro em que as coisas estão fechadas ou com tão poucas publicações, já é um achado. Conheci a dona da banca, essa simpática senhora aqui. Olá, meu nome é Bianca. A minha banca fica na Praça 8, gente, no centro de Vitória. É uma banca simples, mas é uma banca raiz. A gente só vende revista, a gente procura atender bem o cliente. Eu nem conhecia ele. Conquistei ele, trouxe ele pra dentro, ele achou um exemplar que ele não tinha, e é isso aí, gente. A gente não perde as características, né, da banca de revista. Tem 20 anos que eu tenho essa banca, eu tive meu sustento daqui, eu paguei faculdade do meu filho, eu criei, hoje ele está com 27 anos, então hoje eu procuro manter o mesmo estilo. Se chegar aqui está desarrumado, está fora do lugar, porque banca de revista é assim, o cliente tem que entrar, olhar, ver o que tem, ver o que gosta. E eu sou feliz assim, gente. Eu não pretendo mudar, não. Essa mania de comprar em bancas foi acompanhando esta mudança com o decorrer do tempo. Eu comecei a reduzir as compras de bancas e passei a fazer assinaturas. Tinham meses que chegavam na minha casa de 20 a 30 edições. Fora que eu ainda continuava comprando algumas coisas em banca. Daí vocês imaginam que, com o tempo, eu fui obrigado a diminuir, porque eu não tenho mais espaço físico para guardar. Uma outra coisa que me obrigou a dar essa paradinha foi o fato de que a qualidade das histórias de hoje não estão lá essas coisas. Sabe, andam desrespeitando muito as características dos personagens para fazê-los mais próximos da sua versão da TV ou cinematográfica. Isso empobrece todo o histórico de um personagem. E, obviamente, também não posso deixar de assumir para vocês
que é muito mais cômodo para mim acompanhar os lançamentos em real time, no mesmo dia ou no dia seguinte que eles saem no mercado americano. Essa é a realização de um sonho, mostrar para vocês um pouco desse mundo tão fantástico que alimenta minha paixão e contribuiu com a formação da minha vida pessoal e da minha vida profissional também. Apesar de muitos julgarem isso ser uma bobagem, se identificar com os ideais de um personagem, de um super-herói que seja, e assimilar isso na sua vida, ajuda muito na construção daquilo que nós somos. Eu sinceramente espero que, independente do formato, seja pelo cinema, seja pelo quadrinho impresso, pelo quadrinho digital, não importa, o mundo não deixe de criar e manter essa conexão. Isso nos faz melhores. Gratidão por essa oportunidade. Agradecimento especial à Lei Paulo Gustavo, à Sencult, Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeiro de Itapemirim, que me permitiram realizar isso para vocês. Gratidão. Eu prometi contar a vocês a história de como a Editora Abril tratou os quadrinhos na era dos formatinhos. Ela não adquiriu o direito de todos os personagens ao mesmo tempo. Alguns já tinham contrato com outras editoras, como a Block, Ebal, RGE. No caso da Marvel, ela começou lançando 2 revistas, lá em 1979. Heróis da TV, que trazia histórias do Thor, do Homem de Ferro, dos Campeões, do Mestre do Kung Fu, que vocês conhecem como Shang-Chi, Surfista Prateado, dos Vingadores, entre outros. E também a revista do Capitão América, que trazia o Sentinela da Liberdade como carro-chefe, mas com outras histórias do Motoqueiro Fantasma, Miss Marvel e mais um monte de gente. Em 1982, ela trouxe Super Aventuras Marvel, considerada pelos colecionadores, pelo menos por boa parte deles, como o melhor mix de quadrinhos que existia. Demolidor, X-Men, Luke Cage, entre outros. Em 1983, ela trouxe mais 3 títulos: O Homem-Aranha, O Incrível Hulk e Grandes Heróis Marvel, que é uma publicação trimestral. Em 1984, começaram a chegar os heróis da DC. Vieram 3 títulos: Super-Homem, Batman e Heróis em Ação, que trazia inclusive a famosa fase dos Novos Titãs do George Pérez. O fato é que essas publicações eram lançadas aqui com um delay que às vezes ultrapassava 5 anos. Enquanto eram histórias isoladas, tudo bem. Mas acontece que os heróis começaram a se encontrar. As histórias começaram a se cruzar e nessa confusão, os eventos de uma história começaram a conflitar com outra e trazer problemas para o enredo global que a editora havia traçado. Eu cito como um ponto de destaque a minissérie Guerras Secretas de 1986. Por uma questão contratual e uma grande campanha de marketing, essa publicação precisou ser adiantada, pois fazia parte de uma campanha global que também estava lançando as primeiras action figures da Marvel no mercado brasileiro. E como fazer para adiantar a cronologia dos personagens que estavam lá atrás? Pois bem, arranjaram um jeitinho brasileiro.
e criaram a icônica versão de Guerras Secretas da Editora Abril. Aquela que nós, colecionadores, que na época não tínhamos ferramenta de internet, nem conhecimento do que acontecia lá nos States, só viemos a tomar ciência muitos anos depois. Nessa versão, o professor X dos X-Men, então uma pessoa com mobilidade reduzida, estava andando normalmente. Sua colega de equipe Tempestade, sempre um exemplo de calmaria, virou uma pessoa rebelde com um visual punk, ostentando um moicano que marcou a personagem por gerações. Outro membro do grupo, Vampira, foi apagada completamente da história, porque nas revistas mensais ela ainda não havia sido admitida no grupo. O mesmo aconteceu com a Vingadora, Capitã Marvel. Não a Carol Danvers dos filmes, ok? E sim a Mônica Rambeau, essa personagem que estreou o filme As Marvels junto com a Carol. Agora pensa na confusão na cabeça dos leitores ao descobrir que tais mudanças já existiam e nós não sabíamos de nada. E foi colocado como se tudo tivesse acontecido durante a minissérie. Pois é. Essa minissérie também é conhecida por introduzir o uniforme negro do Homem-Aranha, que depois de muitos anos descobriu-se ser o simbionte alienígena que originou o Venom. Isso foi só para vocês terem uma pequena noção do que era a vida de um colecionador de quadrinhos no Brasil, especialmente nos anos 80 e 90.